Voltamos aqui para você ligar no hack, estamos aqui com Far Cry 3, é uma obra de arte do canal JJ. Como sempre, o link do vídeo original vai estar na descrição. Já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal para dar aquela força, aquela ajuda. E eu não poderia concordar mais com essa afirmação, Far Cry 3 é realmente uma obra de arte. Eu joguei muito esse jogo, mas muito mesmo, eu acho que eu cheguei até a platinar ele, se eu não me engano. No Xbox eu joguei ele bastante, no Xbox 360, lá 2014, 2012, por aí. E, mano, esse jogo é fantástico mesmo, e vamos ver o que o JJ tem a dizer sobre esse jogo. Então, sem mais demora, sem mais enrolação, vamos pro React 1, 2, 3 e play! Então, o que acontece? Esses dias atrás eu tava voltando a jogar alguns jogos, né, que marcaram a minha vida até os dias de hoje. E nessa viagem eu passei por terras do Velho Oeste, por uma cidade completamente destruída por bombas, com o objetivo de conter um parasita. Baixei uns mods diferenciados pro meu GTA, joguei Mortal Kombat de passar de fase. E é claro, o que me levou a fazer esse vídeo. Uma ilha paradisíaca no meio do Oceano Índico. Mano, esse jogo é muito bom, cara. Basicamente, um bando de playboy vão pra essa ilha pra passar suas férias. No início é só diversão, é claro, né? O nosso protagonista, o Jason, ele só quer basicamente relaxar. Mas existe um pequeno problema. A ilha está cheia de piratas. O pior é que eu não me lembro da história do jogo, tá ligado? Eu joguei pra caramba, só que realmente eu não me lembro. Eu teria que jogar novamente o Far Cry 3, que, velho, eu não consigo me lembrar. E logo no início já somos apresentados a provavelmente o personagem favorito de muita gente, o Grande Vaz. You want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. Na minha opinião, ele foi o que fez Far Cry 3 se destacar tanto em meio aos outros. Sim. É simplesmente incrível o quanto esse personagem é bom, cara. Ele é um pirata psicopata que gosta de pescar com granadas, fazer esculturas de areia com pessoas e praticar dança tribal nos intervalos entre as suas atividades criminosas. Esse cara foi tão marcante é por causa que aqui o personagem tá alucinando. Todas as sequências da saga tentaram de uma certa forma copiar esse vídeo. Nossa, é verdade. Esse Vaz, ele é tão emblemático, mas tão emblemático na série Far Cry, que todos os jogos subsequentes, o Far Cry 4, o 5, o 6... todos tentaram imitar a mesma fórmula, tanto que depois do Far Cry 3, alguns Far Crys, na minha opinião, ficaram maçantes. Por causa que, beleza, o 4, que é o Pagamin, né, eu acho ele interessante, só que ele tenta copiar demais a fórmula do Vaz. Aí tem o 5, né, com o John Seed, que ele, beleza, ele já sai um pouco da curva ali do Vaz, mas ele tem mais ou menos a mesma personalidade. E tem o 6 que eu acabei não jogando, por conta que eu me cansei tanto dessa repetição de reutilizar personagem, que eu acabei nem jogando o 6, pelo menos não por enquanto. Eu dei um tempo e vou ver se depois eu jogo o 6, tá ligado? Marcante. E apesar de serem personagens muito bons, na minha opinião, nem o Gus conseguiu superar o Vaz. Mas enfim, graças ao irmão treinado do Jason, os dois conseguem escapar vivos de lá. Vivos aspa, né? Ao tentar fugir, sem muitas opções, Jason acaba matando alguém pela primeira vez. E é nítido o estado de choque em que o personagem se encontra. E preste atenção nesses pequenos detalhes, pois eles nos ajudam a entender o porquê desse jogo ser tão bom. Como o próprio Vaz diz, a selva irá te engolir. E é isso que acontece com o Jason. Exatamente. Uma coisa que esse jogo... Ele caiu numa ponte. Uma coisa que eu acho engraçado desse jogo é que a floresta realmente vai te engolir de um jeito literal. E não de um jeito... como que se fala? Quando você não quer falar literalmente, qual que é o inverso de literal? Eu esqueci. Mas figurativamente. Eu não sei o que você tá tentando falar. Por causa que, nesse jogo, tem meio que um culto à floresta, pelo que eu me lembro, tá? É o que eu tô tentando tirar aqui no fundo da minha memória. Que tem um culto à floresta, tá ligado? E, tipo, realmente tem umas coisas de ritual, meio que uma coisa meio pagã, tá ligado? Então, e por muito cara interessante. Chamado Dennis, um nativo da ilha, membro dos Hakayati, que são a resistência local que lutam contra os piratas. You have the right to take my life. But no,
I will also take yours. I am Dennis. Ele então ensina as habilidades básicas de sobrevivência ao Jason, servindo no início quase como um mentor para ele. E aí, né, finalmente estamos livres para explorar essa gigantesca ilha atrás dos sobreviventes, que são a sua namorada, o seu irmão mais novo e outros caras lá que eu não lembro. Who is this guy? E a partir daqui o jogo se assemelha aos outros games da franquia. A gente caça para melhorar as nossas habilidades, realiza missões para prosseguir a história, enfrenta animais raros, domina postos de controle que estão tomados por piratas, sobe em torres para conhecer novas regiões do mapa, caça piratas procurados, faz missões secundárias, coleta recursos para criar itens, joga poker, participa de corrida, Nossa, o caça poker nem sabia que tesouros existia, pra falar enfim. real. Até então, como eu falei, praticamente tudo que a gente conhece da série Far Cry se repete aqui nos outros. Mas eu Sim, acho que o que como eu diferencia... disse, esse jogo é tão memorável, pelo menos pro Far Cry, né, pra série Far Cry, que eles tentaram imitar em todos os jogos subsequentes essa mesma fórmula. o 3 dos demais é a forma como isso é contado. Cara, é uma obra de arte. No início, somos só um cara medroso que quer resgatar seus amigos e dar o fora dali. Mas conforme o jogo avança, começamos a notar que o protagonista vai se tornando cada vez mais sombrio e, como o Vaz falou, acaba por se tornar parte da ilha. Ele começa a gostar de tudo aquilo. Em algumas partes, ele até assusta as pessoas que conhecem ele, né? Que conheciam o antigo Jason, pois percebem que ele tá muito diferente. O cara tá ficando até meio psicopata, sabe? We did it! You think almost being killed or sold into slavery is fun? Ele teve que se adaptar muito rápido à dura realidade da ilha e começa a se questionar sobre a sua própria sanidade. Em vários momentos, Vaz parece ter uma... Tanto que no final do jogo, se eu não me engano, você pode escolher entre a floresta, como se fosse, né? Você escolhe entre ficar na ilha e na floresta e se ceder, né, esses rituais, ou você pode, eu acho que talvez ir embora, alguma coisa assim. Compreensão peculiar e quase profética de Jason. E ele acaba tendo não só uma transformação física, mas também moral. Ele é forçado a tomar decisões éticas difíceis e acaba enfrentando dilemas morais que desafiam a sua compreensão prévia do que antes ele achava certo e errado. Pois, né, de uma hora para outra sua realidade mudou completamente. E o mais interessante é que Jason abraça isso. Ele parece começar a gostar mais da ilha do que dos seus próprios conhecidos. É como se ele tivesse encontrado o seu lado selvagem nela. E falando sobre a ilha... É quase uma coisa... Nossa, veio uma coisa na minha cabeça. É quase uma coisa Avatar. Sabe Avatar? Que o cara, ele vive naquela realidade que é o mundo real dele, que ele tá na cadeira de rodas e no mundo mesmo, aí ele vai lá pro planeta, que eu acho que é Pandora, né? E aí ele se encontra lá. Isso, verdade. Então, é mais ou menos o que acontece com o Jason. E eu acho engraçado também, por causa que os desenvolvedores do jogo Far Cry estão fazendo o jogo do Avatar também. Do Avatar do filme. Então eu acho engraçado esse paralelo. Não é só um cenário comum, mas sim desempenha todo um papel misterioso no jogo. Quem jogou sabe que as selvas da ilha parecem ter uma voz própria. O som do vento nas folhas e o barulho dos animais selvagens criam uma sinfonia natural que parecem esconder mensagens ocultas. Entre essas bonitas paisagens, escondem-se ruínas de uma civilização esquecida. Estruturas antigas e misteriosas, cobertas por vegetação, sugerem uma história perdida, um enigma que aguarda a ser desvendado. Para quem sabe inglês e prestou bem atenção, provavelmente já ouviu histórias de fantasmas dos piratas. Eu acho que isso torna esse ambiente tão especial, cara, pois ele parece estar vivo. Eles têm a sua própria cultura, com os seus rituais e tatuagens, né? Dizem que a Rogue Island tem um olhar vigiante, uma consciência própria que observa aqueles que ousam explorar suas profundezas. Os sons da natureza, os padrões climáticos e os eventos inusitados sugerem uma ilha viva, ciente de suas próprias histórias. Cara, isso é muito da hora. Quando a gente conhece a Citra, a gente tem quase certeza de que isso é verdade. Não são só histórias. A liderança espiritual de Citra e os rituais realizados nas cavernas... Tanto que uma coisa interessante do jogo é que ele falou das tatuagens e tal.
pra você melhorar o seu personagem, as melhorias vão das tatuagens. Tipo, você vai lá, faz uma tatuagem e você ganha uma melhoria. Entendeu? Então, como se cada tatuagem tivesse um significado, um simbolismo de uma melhoria que você fez em você, sabe? Secretas sugerem uma conexão profunda com as forças além da compreensão humana. Citra introduz Jason a rituais misteriosos. Tá vendo? Esse aqui seria o final, eu acho que se você abandona a floresta, tá ligado? E aí, tipo, aparece essa criatura que até hoje fica nessa ambiguidade de será que essa criatura ela é real ou tá sendo da cabeça do Jason por causa que ele foi drogado? Eu não sei até hoje se é isso. Muitas sabe? vezes envolvendo cerimônias de tatuagem. Falando nela, né, as tatuagens têm um significado espiritual e simbólico, representando não apenas a evolução física de Jason, mas também de sua transformação espiritual. Ela tem uma conexão profunda com a natureza ao seu redor e parece entender e respeitar os segredos da natureza. E cara, podem falar o que quiser, mas pra mim isso é genial. A forma com que o personagem muda durante o jogo ao ponto de querer trocar até mesmo os seus amigos pela Citra e por aquela ilha é espetacular. Eu interpreto o Jason como um cara que foi totalmente engolido pela selva ou até mesmo se deixou levar e ser manipulado por ela, pois gostava muito daquilo e, na minha opinião, até mesmo encontrou um sentido para a sua vida, que antes da ilha provavelmente não existia. Eu sei que isso dá assunto para horas de vídeo, eu poderia falar sobre o fato de o Vaz ainda estar vivo e um dia eu ainda pretendo fazer um vídeo igual do R4, né, com praticamente todos os jogos que eu gosto, porque um vídeo de 10 minutos não dá pra falar tudo. Então, me digam aí nos comentários qual jogo vocês querem no próximo vídeo de 1 hora. O que tiver mais like será o escolhido. Pode ser qualquer um, eu já joguei de tudo, acreditem. Então, muito obrigado por continuarem me assistindo depois de tanto tempo. Aqui foi o JJ e até o próximo vídeo. Cara, muito interessante, cara. E começou outro vídeo, como sempre. Cara, minha mãe nunca jogou, obviamente, mas ela tá boiando aqui, mas você conseguiu entender a história, né? Sim. Basicamente, pelo menos o conceito da história. Sim. Cara, pra mim o Far Cry foi um jogo que marcou bastante, tanto que eu joguei ele muito, muito mesmo, sabe? Eu cheguei a platinar o jogo, fiz todos os finais, explorei aquela ilha pra caramba. E realmente é um jogo incrível, fantástico, sabe? E também toda essa questão da floresta e do Jason, como ele se habitua, como ele muda, realmente é incrível. Enfim, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.